né? Então oramos pelas grávidas, aí elas engravidam, resposta de Deus. Tem os meninos, resposta de Deus, né? Eu fiquei sabendo agora, a gente está orando, eu coloquei aqui um dos pedidos de oração, lá de casa foi a questão do conserto do meu carro, né? Porque tinha um imbróglio com seguro, e como não houve um sinistro em si, né? Uma batida, mas uma pancada, o seguro estava segurando a questão do conserto, enfim, algumas questões precisam ser resolvidas. Eu recebi a informação agora de que o seguro vai fazer o pagamento do conserto do carro. Então, viu? Só para avisar os irmãos, aí daqui a gente já não vai orar mais por isso, a gente vai agradecer, tá bom? Deus abençoe. Gente, vamos voltar agora. Nós estamos falando sobre um tema extremamente importante, né? Eu tenho dito que a vocês, e sempre repito isso, é bom lembrá-los, de que a idolatria é um tema que permeia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né? Ele é tratado com muita seriedade pelo nosso Deus, tanto é que você tem um mandamento acerca disso, né? É tratado com muita importância, não porque diz respeito apenas às pessoas que não têm Cristo ainda, né? Aos incrédulos, mas porque mesmo um crente ele pode, né, cometer o pecado da idolatria. Então, esse tema, ele é um tema muito importante, que precisa ser tratado com a igreja. Hora ou outra a gente precisa retornar para isso, né? Para falar desse tema. E é sempre bom que os irmãos também estejam lendo acerca disso, né? Lendo acerca da idolatria, porque também dissemos aqui que a idolatria ela está na raiz de todos os nossos problemas. Então, se você cavar profundamente seu problema, qualquer que seja ele, você vai encontrar o quê? A idolatria lá, tá? Bom, nós começamos na semana passada a segunda parte do material que nós estamos trabalhando. A primeira parte nós tivemos uma visão, né, geral do que é a idolatria. Na segunda parte, na parte 2, o nosso tema, né, é o discernimento da idolatria. E na semana passada nós falamos que não é fácil, né, discernir a idolatria. Nós temos uma dificuldade nessa tarefa, uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque quando nós falamos sobre discernir a idolatria, nós estamos lidando com o coração, né? E de fato aquele que perscruta o nosso coração é o próprio Deus. Mas também vimos que há uma possibilidade em realizarmos essa tarefa. Primeiro, entendendo que nós temos uma atividade responsável com relação a isso. E que ela diz respeito, inclusive nós a definimos com uma palavra. Que palavra foi essa? A chamada autorreflexão, né? A parte que nos cabe é a parte de autorrefletirmos sobre o nosso coração, sobre a questão da idolatria. E uma segunda coisa que não pode ser descartada, que certamente é a principal, que é o envolvimento de Deus, é a atividade de Deus exatamente nesse processo. Na semana passada falamos então sobre a nossa atividade responsável, que tem em vistas a chamada autorreflexão. E aí nós falamos que como é que nós podemos então conhecer o nosso coração? Se a gente não pode, né, perscrutar aquilo que só Deus pode fazer, olhando para dentro de nós, né, porque ele é muito profundo, como é que nós podemos então conhecer o nosso coração? E aí nós conhecemos o nosso coração pelas suas manifestações externas, né? E dentre elas nós vimos algumas coisas que são importantes, às quais nós temos que estar atentos. Como é que o nosso coração se manifesta? E vimos em primeiro lugar que o primeiro passo é olharmos para os nossos pensamentos. O nosso coração ele se revela através daquilo que nós pensamos. Depois falamos também que o nosso coração ele se revela através daquilo que nós falamos, né? Inclusive acessamos aquele texto que Jesus diz que a boca fala, né, daquilo que está cheio o nosso coração, da abundância do coração. Falamos também que o nosso coração ele se revela através dos desejos que nós temos, tá? Os desejos, né? E falamos aqui, citamos por exemplo Ana, né? Dá-me filhos, senão eu morro, não é? Falamos sobre a atitude de Tiago e João. Senhor Jesus, quando o Senhor estiver lá na glória, né? Dá que um esteja sentado à tua direita e o outro à tua esquerda, né? E isso revelou muito do coração desses dois homens. Falamos também que ele se revela, o coração se revela também através dos sentimentos que nós nutrimos.
E quando nós falamos sobre sentimentos aqui, nós abordamos duas coisas que são importantes. A ausência de incompletude, ou seja, aquela ideia, por exemplo, de que nós precisamos de alguma coisa para a nossa existência ser o quê? Completa. Então, aquele pensamento que se manifesta geralmente assim, se eu tivesse aquilo, né? ou então, se eu pudesse de fato conquistar aquela determinada coisa. Esse tipo de declaração, não é? Para que a gente se sinta plenamente realizado. E a segunda coisa que nós vimos também, não é, quando falamos sobre isso, foi a questão do medo. A sensação de medo que nós temos, né? O medo de, por exemplo, perder alguma coisa que simplesmente faça com que a gente olhe para a vida e diga assim, olha, a vida não tem mais sentido. Não é verdade? Então, por exemplo, quando é que a gente vê muito isso? Na morte de uma pessoa. A pessoa diz assim, fulano morreu, ou cicrano morreu, ou a mulher morreu, ou o filho morreu, a minha vida não tem mais o quê? Sentido, né? Então, manifesta-se também através disso. E a última delas, que também nós vimos, são as chamadas ações e reações, tá? Isso diz respeito a tudo aquilo que nós fazemos, o tipo de ação ou reação que merecem, logicamente, destaque, né, na nossa vida e que apontam muito para aquela questão da compensação. Eu fiz algo, né, e eu preciso ser compensado por aquilo que eu fiz. Ou eu deixei de fazer algo que certamente me traria algum sofrimento, então eu também preciso ser compensado por aquilo que eu deixei de fazer. Tudo isso está ligado ao quê, irmãos? A idolatria, e são coisas que nós precisamos identificar. Essa é a parte que nos cabe, tá bom? Agora, qual é a segunda parte dessa questão do discernimento da idolatria? É não tirarmos o elemento, ou descartarmos o elemento X da questão. Porque por mais que haja uma responsabilidade nossa, e por mais que a gente possa, de alguma forma, pela manifestação do coração, observarmos essas coisas, irmãos, se Deus não estiver envolvido no processo do discernimento, mesmo as coisas que a gente pode observar externamente no nosso coração, vão se tornar para nós apenas um ciclo vicioso. Nada mais do que isso. Então, o que nós poderíamos dizer aqui? Que a parte da atividade de Deus, mesmo que a gente consiga identificar alguma coisa do coração, a gente não vai conseguir lidar com a idolatria, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês desse material que eu estou utilizando com vocês, tá? Processo de autorreflexão se tornando, por exemplo, um círculo vicioso. Deixa eu dar primeiro um exemplo para vocês. Imaginem um juiz injusto. Pensem num juiz injusto, tá? E esse juiz injusto, o que acontece com ele? A pergunta é, ele poderia condenar a ele mesmo por injustiça? Pensem um pouquinho. A resposta seria basicamente qual? Não. Um juiz injusto não condenará ele mesmo por injustiça. Primeiro, por uma questão de quê? De critério. Por quê? Porque os critérios com os quais esse juiz injusto trabalha são critérios injustos. Então, por essa razão, irmãos, ele está impossibilitado de interpretar adequadamente a sua própria condição. Depois, por uma questão de natureza, mesmo que ele conseguisse fazer uma interpretação adequada, porque ele é injusto, ele não agiria de acordo com ela. Porque não é da sua natureza fazer isso. Agora você vai pegar esse exemplo e você vai transportar o raciocínio para esse desafio que nós estamos colocando aqui, que é o discernimento da idolatria. Veja, poderíamos a partir do nosso coração idólatra, que é um coração corrupto, que é um coração enganoso, discernir a nossa própria idolatria? Óbvio que não. Nós jamais faríamos isso, irmãos. Mesmo que a idolatria, como eu disse, ela seja escancarada diante dos nossos olhos, mesmo que de alguma maneira nós pudéssemos enxergá-la, e às vezes de fato isso até acontece, mas irmãos, nós fecharíamos os olhos e encontraríamos subterfúgios para não pronunciar a nossa própria condenação. Percebe? Nós simplesmente estamos num círculo vicioso. O que a gente precisa?
Nós precisamos, irmãos, exatamente daquilo que nós entendemos quando nós lidamos com a chamada lei de Deus. A lei de Deus, ela tem duas funções muito importantes. Os nossos catecismos nos ensinam exatamente isso. A lei de Deus, em primeiro lugar, ela faz o quê? Ela revela o nosso pecado. Eu não saberia, Paulo diz, o que é pecado se a lei não revelasse. Então, a lei, ela revela o pecado para quem? Para nós. E quando ela revela o pecado para nós e ela nos mostra a nossa natureza caída, corrupta, completamente corrupta, ao mesmo tempo ela nos revela a necessidade de quê? De um Salvador, de uma intervenção que venha de fora, de uma intervenção externa. É exatamente assim com a idolatria do coração, irmãos. Perceba, e eu vou retornar àquilo que eu falei, mesmo que você faça todo aquele exercício de responsabilidade, identificando os seus sentimentos, os seus pensamentos, enfim, tudo aquilo que já foi dito, se você não tiver uma intervenção externa, você vai continuar na condição de um homem natural. Qual é a condição de um homem natural, irmãos? A Bíblia diz, morto em seus delitos e pecados. A condição do homem natural é descrita, inclusive, pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo diz assim, que o homem natural ele não aceita as coisas de Deus. Por que ele não aceita, irmãos? Porque elas são para ele loucura. E outra coisa, ele diz que as coisas de Deus, eles não podem entendê-las. Por quê? Porque elas apenas podem ser discernidas espiritualmente. Mas o homem natural, espiritualmente, ele está o quê? Morto. Então ele não tem condição de fazer isso. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia, irmãos, é que Deus age. Deus age. Essa intervenção externa, ela o quê? Ela existe, ela se faz presente. E aí, irmãos, hoje eu estava estudando catecismo lá em casa com as meninas, a gente falou sobre o quê? Vocação eficaz. Pergunta 30 do breve catecismo, né? E o que é a vocação eficaz? É uma obra de prerrogativa de quem? De Deus. Em que ele vai fazer o quê? Por meio do Espírito Santo, ele chama o homem de uma maneira eficaz. Ele capacita o homem para que ele possa dar uma resposta positiva à proclamação do Evangelho e receber Cristo como seu Salvador. É a mesma coisa, irmãos. O Senhor age por meio do seu Espírito. E vocês vão se lembrar que em João, quando Jesus está dando outro Consolador, ele vai dizer que esse Espírito é o Espírito da verdade, guiaria os discípulos a toda a verdade. Ou seja, é aquele que usa a palavra. A palavra. E o que é a palavra de Deus, irmãos? Ela está muito bem descrita lá em Hebreus capítulo 4. Diz assim o texto, versos 12 e 13. Ela é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e o que mais? Olha aí, ó, o detalhe. Os propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então o que é que você precisa? Da intervenção de quem? De Deus. Por meio de quem? Do Espírito, que usa o quê? A palavra. A palavra é o único meio que é utilizado pelo Espírito, que é capaz de discernir o quê? Os propósitos do seu coração, do meu coração, do vosso coração. É um instrumento. Você quer discernir a idolatria? O que você vai usar para isso? Hein? A palavra de Deus. Você quer discernir os intentos do seu coração? Quem vai revelar isso para você? A palavra de Deus. Por obra do Espírito Santo. Você vai discernir a idolatria. E esse é o ponto crucial. Você tem a sua responsabilidade. Mas é necessário, irmãos, a intervenção de quem? De Deus, através do seu Espírito. E veja, a palavra ela vai trazer 2 benefícios para você. 2. O primeiro benefício é o chamado benefício objetivo. O que eu quero dizer com benefício objetivo quando você vai discernir a idolatria? Ela vai te fornecer os critérios por meio dos quais você vai interpretar as manifestações exteriores do seu coração e vai fazer com que você reflita com relação a isso.
Objetivamente ela vai fazer isso. Mas ela trará para você também um outro tipo de objetivo. Qual é? Benefício. O benefício subjetivo. E o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Ela vai modelar em nós a mente de Cristo. Ela vai direcionar você, não é, ao entendimento e vai te impulsionar a novas disposições no coração. Por isso, a importância de nos submetermos de forma frequente, de maneira responsável, de maneira apaixonada ao ensino da palavra de Deus. E não apenas isso, irmãos, nos disciplinarmos para que essa submissão ela seja acompanhada de tudo aquilo que vai contribuir para que o ensino se torne algo efetivo na nossa vida. Ele não paire apenas na nossa mente, né? Ele não nos encha apenas de conhecimento, mas ele desça de fato ao nosso coração. E aí ele vai gerar em nós, estávamos até orando agora há pouco aqui, e o nosso pedido é que a igreja se junte às orações, irmãos. Perceba que quando nós nos dispomos a nos disciplinarmos, né, a nos submetermos ao ensino da palavra de Deus, naturalmente coisas vão acontecer. Por exemplo, a igreja vai amar orar mais. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Então, se eu me submeto a isso, o que é natural ser encontrado em mim? Uma vida maior, mais plena, mais objetiva de quê? De oração. Só quem pode avivar uma quarta-feira de oração nessa igreja é a palavra de Deus, irmãos, por obra do Espírito. Mas não apenas isso. Isso vai gerar também o quê? A semelhança, a imitação de Cristo. Por exemplo, da sua humildade, da sua obediência, do relacionamento com a igreja numa vida comunitária. Quem vai fazer isso, irmãos? O Espírito Santo usando a palavra de Deus. Então me permitam voltar lá àquilo que nós falamos quando começamos a falar sobre discernimento da idolatria. Discernir a idolatria é fácil? Não é. Discernir a idolatria é um trabalho árduo, irmãos. É um trabalho que leva o quê? Tempo. É um trabalho que causa sofrimento, que causa dor. Mas nós dissemos, é possível? É possível. É possível. Se você se dispor a uma vida marcada por autorreflexão e submissão à vontade de Deus através da sua palavra, orando para que o Espírito de Deus haja, para que esse Espírito utilize, não é? Que é o Espírito, na verdade, ele é o quê? O guia, que utiliza o quê? Exatamente a palavra que vai discernir os nossos corações. Se você fizer isso, é bem possível, é fato, é verdade, que você vai conseguir lidar com a idolatria. Porque, irmãos, convenhamos, em maior ou menor grau, todos nós carregamos algum ídolo. Todos nós diariamente estamos tendo que lidar com o quê? Com a idolatria no coração. Eu luto contra a idolatria, irmãos. E não há um crente que não lute e não tenha que lutar contra a idolatria todos os dias. Todos os dias. Bom, tendo dito isso, a pergunta que está posta diante de nós agora qual é? Como é que eu combato a idolatria? Não é? Qual é o segundo passo? Primeiro passo qual é? Tem uma responsabilidade, eu preciso identificar, mas o elemento-chave é a ação do Espírito Santo por meio da palavra. A segunda parte não é uma outra, senão o quê? É o enfrentamento mesmo. É enfrentarmos a idolatria, irmãos. É a batalha, digamos assim, propriamente dita. Ok? Lembram lá do sermão de domingo de manhã? Existia primeiramente o quê? Um discurso, né? Entre Davi e Golias. Era um falando, outro falando e papapá. Aí veio o quê? Efetivamente o quê? A batalha. Exatamente isso. Efetivamente, a segunda parte, irmãos, é a batalha. Agora, assim como o discernimento, eu pergunto, travar essa batalha contra a idolatria é fácil? Também não é. É difícil, irmãos. Exige muito de nós. Mas é uma tarefa também, como nós dissemos. É possível. Porque se não fosse assim, a Bíblia não exigiria isso de nós. E a Bíblia exige que a gente trave uma luta contra a batalha. E veja, quando a gente falou sobre discernimento, a gente vai utilizar a mesma coisa aqui, tá?
Porque há semelhança nesses dois passos. E não para por aí, tá? Por exemplo, assim como acontece no caso do discernimento, a batalha contra a idolatria envolve aquilo que fazemos e também envolve aquilo que Deus faz. E é exatamente isso que a gente vai começar a ver, tá? De uma maneira mais clara, né? Essa natureza, essa relação que existe entre as nossas ações, entre aquilo que nós temos que fazer e as ações propriamente de Deus. Por que é que muitas vezes nós não conseguimos combater a idolatria, lutar de maneira correta? Porque a gente inverte o processo. Existem as nossas ações e existem as ações de Deus, mas a gente não pode inverter as coisas, tá? Então a gente vai tratar primeiro sobre o quê? A ação de Deus e as condições do combate à idolatria. Então, como eu falei, não é uma tarefa fácil, mas ela é uma tarefa possível, tá bom? E há uma condição fundamental para alguém lutar contra a idolatria. Qual é a primeira condição? O que é que vocês acham? Qual seria a primeira condição para você começar uma guerra contra a idolatria? Qual seria? Não. Esses são os... Sim, vamos usar isso. Mas a primeira condição, sabe qual é? Pronto, quase isso. Você precisa ser cristão de verdade. Está entendendo? Um ímpio não luta contra a idolatria, gente. Para você travar uma batalha, a primeira coisa que tem que acontecer é que você tem que... Eu desliguei. Você tem que ser alguém novo em Cristo. A primeira condição para alguém lutar uma guerra contra a idolatria é ser transformado por quem? Pelo Espírito Santo. Porque aí ele vai passar a lidar com uma nova condição. Tá? Então, a primeira coisa, você precisa ser um crente de verdade. E veja, os imperativos bíblicos contra a idolatria confirmam exatamente aquilo que nós estamos falando. Por exemplo, eles possuem uma característica que é comum à maioria dos imperativos contidos na Escritura. Se você for olhar, por exemplo, quando a gente fala sobre cristianismo verdadeiro, você ser um verdadeiro cristão, você vai ver, por exemplo, que as ações de Deus, elas são precedidas em favor daqueles a quem eles se destinam. Ou seja, o que Deus vai fazer se destina a, logicamente, em primeiro lugar, a glória dele, a ele, ao reconhecimento dele, mas em benefício de alguém. E esse alguém é quem? Esse alguém é o crente, esse alguém é o verdadeiro cristão, se destina a eles, e há um cumprimento disso nas Escrituras. Então, como é que nós costumamos a nos referir a isso? Por exemplo, é a relação entre imperativos e indicativos, que nós falamos sobre isso no domingo de noite, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso de número 1. Por que Paulo diz assim? Qual é o imperativo ali? Sede, lembram? Imitadores. Mas qual é o indicativo? Vocês são filhos amados de Deus. Porque somos filhos amados de Deus, ele vai dizer, então imitem a quem? O vosso Pai. Imitem o vosso Pai amado. Há sempre essa relação nas Escrituras, irmãos. Por exemplo, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O que isso é? É um imperativo, não é verdade? Mas antes de Deus dar o seu imperativo, ele deu um indicativo. Qual foi o indicativo que ele deu? O prefácio. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Percebe? Esse é o indicativo. E em seguida tem o quê? O imperativo. Em razão disso, desse indicativo, não terás outros deuses diante de mim. Em razão da libertação do cativeiro, de que eu sou o Deus de vocês, vocês são meu povo agora, o imperativo é exatamente esse. Por exemplo, o imperativo do apóstolo Paulo, lembram? Paulo vai dizer assim, fugir da idolatria. Mas, irmãos, é interessante o que vem antes, porque o que precede exatamente o imperativo está relacionado lá numa palavrazinha que aparece. Antes, ele diz, portanto, fugir da idolatria. O portanto tem a ver com exatamente aquilo que ele fala antes. E qual é a verdade que Paulo vai anunciar antes, ali em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14? Ele vai dizer assim, olha, ele vai afirmar
a verdade de que Cristo é o nosso sustento espiritual. Ele diz, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E aí ele vai dizer que a pedra espiritual era quem? Cristo. E qual era o imperativo então? Aí você vai ver esse imperativo em Paulo e você vai ver esse imperativo aonde? Em João. Paulo diz, fugir da idolatria. E João diz o quê? Como é que ele termina a cartinha dele lá, lembram? Guardai-vos dos ídolos. Então há o indicativo, que é esta nossa relação com o Senhor por meio de Cristo, e ele vai desmembrando e desdobrando isso, e aí ele faz então assim, em razão disso, portanto, façam isso. Em razão da identidade que vocês têm em Cristo, em razão daquilo que Deus fez por vocês em Cristo Jesus, é por essa razão, vocês vão fazer o quê? Deixem, fujam, guardem-se dos ídolos, fujam da idolatria. Percebe, irmãos? Como nós lutamos? Vou tomar de novo o que eu tomei de Efésios. Por que nós temos que perdoar? E por que nós temos que amar o outro? Vocês lembram lá? Verso 32 do capítulo 4 diz, porque nós fomos perdoados por Deus em Cristo. E depois ele vai dizer, porque nós também somos o quê? Filhos amados. E nós somos amados por quê? Porque o seu filho se entregou por nós. Percebam, o indicativo, irmãos, ele é o fundamento sobre o qual é estabelecido o quê? O imperativo. É por essa razão que a gente tem que obedecer. Não é por uma outra. E com a idolatria é a mesma coisa, irmãos. Aqui pode ser uma boa aplicação para aquilo que falamos domingo. O que vocês são, que Deus fez em vocês, em Cristo, e a identidade que vocês têm agora, no Filho de Deus, é isso que deve mover o coração de vocês a fazerem o quê? Fugir da idolatria, guardar-se dos ídolos. Não ter outro Deus diante do Senhor, não fazer uma outra imagem de escultura para adorá-la. É em razão da identidade que nós temos. Estamos, como diz João, no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É assim que a gente começa a fazer o quê? Lutar contra a idolatria. Compreendendo os indicativos e os imperativos. E essa relação fundamental que existe entre aquilo que nós somos, por causa da graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e aquilo que Ele exige de nós. Em razão do que somos, em razão daquilo que Ele faz por nós, e aí posteriormente daquilo que Ele requer de nós. É o que Ele faz primeiro, para requerer depois. Alguma pergunta, irmãos? Então percebem, trata-se de uma relação de natureza o quê? Condicional. Nós somente podemos fazer o que Deus requer por causa daquilo que Ele faz. Ele faz primeiro para que depois a gente faça. Então eu vou concluir dizendo o seguinte: se nós não formos atingidos, impactados por aquilo que Ele fez, faz e as promessas daquilo que Ele fará, nós simplesmente não podemos fazer aquilo que Ele quer. Eu vou repetir. Se você não for impactado profundamente, atingido profundamente por aquilo que Deus faz, você não conseguirá fazer aquilo que Deus quer. Amém? Você não vai conseguir fazer.
É por isso, irmãos, que a condição para combatermos a idolatria é sermos verdadeiramente crentes. Porque se você não é, você não vai conseguir fazer isso. Percebem? Como a nossa autorreflexão é importante? E ela precisa ser a mais verdadeira possível. Então, a compreensão da verdade. Eu sou crente, sou. Tenho convicção disso? Tenho. Então, olha que verdade bendita. Em razão do que ele fez na sua vida, em razão da sua autorreflexão, é a sua parte que te cabe, de entender, não, eu sou, Cristo morreu por mim. O Senhor está dizendo na sua palavra, que uma vez que você olha por isso, você ama isso, você se identifica com isso, isso impacta a sua vida, você tem plena condição de combater a idolatria do seu coração. E mais do que isso, quem vai ajudar você nesse processo? Quem vai ajudar ao longo de toda a sua vida a lidar com isso? O Senhor, por meio do Espírito Santo. E graças a Deus por isso. Vocês percebem, irmãos, como o conhecimento de nós mesmos é muito importante nesse momento? A autorreflexão é importante. Agora, se eu não sou, aí eu tenho um problema. Se eu estou vivendo dentro da igreja e de repente o Espírito Santo me mostra que eu não sou um crente ainda, aí eu tenho um problema. Por quê? Eu continuo como um homem natural. Eu não tenho condições de combater a minha idolatria. E na verdade eu nem vou querer. Eu vou estar dentro daquele círculo vicioso, tentando fazer alguma coisa, mas nunca resolvendo o meu problema com a idolatria. O que é que eu preciso? Reconhecer o meu pecado, reconhecer a minha necessidade de Cristo e fazer a mesma pergunta que aqueles homens fizeram lá na pregação de Pedro. Quando a palavra foi exposta, quando o pecado foi exposto, eles disseram, e agora? O que faremos? Aquela mesma perguntinha, né? O que faremos para ser salvos? O que é que ele vai dizer lá? Arrependam-se dos seus pecados e creiam. E aí você vai poder lidar com isso. Hércules tem uma pergunta, eu vou encerrar porque são 21 e a gente vai continuando depois, tá? Hércules. Eu acho que tem muitas coisas hoje que estão à nossa disposição que acabam nos afastando do Senhor, né? E mesmo como crentes, a gente sofre com, inclusive, a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre o esfriamento do nosso amor pelo Senhor. Então, assim, alguém que está muito frio no amor para com Deus, vamos lá, um crente que está frio, esfriou no seu amor, né? Porque o amor a gente sabe que é uma coisa que tem que estar sendo, né? Como é que a gente desenvolve amor pelo Senhor? É lendo a sua Bíblia, né? Amando o Senhor, orando ao Senhor, querendo ter um relacionamento estreito com o Senhor. Nosso amor ele vai aumentando, logicamente, isso é muito lógico. O crente está frio, está sofrendo com a idolatria, porque ele está, não adianta. Como é que ele vai sair desse processo, irmãos? Não tem como, é o que a gente falou aqui. Ele precisa ter uma visão extremamente elevada e apaixonante de Deus. Ele precisa estar muito bem com o Senhor, para que ele possa então estar enfrentando o seu pecado, a sua idolatria de frente, combatendo de fato ela. Mas na sua frieza espiritual, no seu enfrentamento espiritual, ele vai estar fracassando o tempo todo. Ele vai estar tentando fazer o quê? Aquela parte dele, né? Mas está mais alienado de Deus. Como é que ele vai conseguir? Não, eu estou fazendo a minha parte. Sim, mas você está alienado de Deus. Cadê Deus no processo? Então há muita coisa no mundo, sabe, Hércules, que nos afasta disso. As mídias sociais, a tecnologia, que são coisas lícitas, que são coisas boas, acabam muitas vezes, né, seduzindo o coração dos homens, dos crentes, né? E Piper, ele vai dizer uma coisa interessante, que lá no juízo, uma das coisas que vão testemunhar muito contra a igreja também é o quê? As mídias sociais, né? Então, enfim. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Mas isso também está presente. Bom? Vamos orar?
Ó Deus, nós continuamos olhando para esse assunto e fazemos isso debaixo da Tua palavra. E rogamos sempre a orientação do Teu Espírito, ao reconhecermos, ó Deus, que uma luta contra a idolatria, ela precisa ser travada. Aqui temos aprendido agora, ó Deus, que a necessidade de olharmos para as manifestações externas do nosso coração, identificarmos a idolatria, contarmos, logicamente, ó Deus, com o discernimento espiritual que só o Senhor nos dá por meio do Teu Espírito, evocando ali a Tua Santa Palavra. Nos ajuda a fazer isso, ó Deus, a ter um relacionamento mais próximo, mais amoroso, ó Deus, de serviço mesmo e mais submisso com o Senhor, fortalecidos como crentes, como cristãos verdadeiros, ó Deus, para que possamos estar nessa batalha, ó Deus, armados com as armas espirituais, combatendo um inimigo espiritual que certamente pode nos trazer, ó Deus, pelo descuido, pela falta de reflexão, pela falta de relacionamento com o Senhor, muitos problemas da nossa vida, ó Deus. E sabemos ainda que o nosso pecado ele não envolve apenas a nós, mas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos, ó Deus, a tratar o nosso coração, a identificar os problemas do nosso coração, bendito. E faz isso, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, ó Deus, a identificarmos todas estas coisas e a nos afastarmos, a fazer como a Tua palavra nos ensina, que nós somos de fato do Senhor, renovados em Cristo, sendo trazidos das trevas para a luz. É necessário que a gente fuja da idolatria, que a gente, ó Deus, nos guardemos dos ídolos, que possamos obedecer a Tua santa lei, ó Deus, corrermos desesperadamente para o Senhor, em quem nós encontramos o auxílio e aquilo que é necessário para vencermos essa batalha. Na verdade, Cristo até já venceu por nós, mas enquanto estamos aqui ainda temos que lidar com estas questões. Nos ajuda, Pai. Tudo isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Deus abençoe. Lembrando que na próxima